Boa tarde a todos. Eu sou Mércio Gomes, sou antropólogo da UFRJ, fui presidente da FUNAI durante o primeiro governo Lula e queria agradecer muito a essa ideia de criar esse seminário internacional sobre a utopia ao Danilo Miranda e ao Paul Heritage, com quem nós conversamos há uns anos atrás, conforme o Paul já falou. Ele não falou pela sua grande gentileza de que, logo que entabulamos uma conversa sobre a utopia, no meu livro, Os Índios e o Brasil, eu dizia que o Thomas More tinha conversado com alguns marinheiros irlandeses. Isso está num livro. Evidentemente que ele não conversou com irlandeses. Eu fiquei pensando, de onde eu tirei irlandês? Agora que aparece a Irlanda como o tale de Irlanda, um mito epopeico do Brasil, talvez tenha sido isso. Mas a utopia está entre nós no Brasil como um tema há muitos anos e por muitos intelectuais brasileiros. Então, faz sentido que todos nós que tenhamos tido uma educação humanista tenha lido Utopia um dia ou outro em nossas vidas. Eu li a Utopia pelo menos umas 3 vezes, quando eu era muito novo ainda, no ginásio, no científico. Depois eu li quando estava escrevendo a minha tese de doutorado. E depois eu li, mas eu não bem li, quando estava escrevendo o livro Os Índios e o Brasil, que foi em 88, 89. Bem, daí é que, quando eu escrevi no livro, eu coloco a utopia como Thomas More falando com irlandeses. Porque esse livro, ninguém grava um livro, ninguém grava as ideias completamente. Um livro mitológico, um livro epopeico, como a utopia, penetra em nós e nós fantasiamos, sem querer, fantasiamos muitas coisas. Nós, que eu digo, somos todos nós, inclusive Karl Marx, que fantasiou muito com a utopia, a partir de algumas ideias fundamentais que eram importantes para ele. Por isso é que eu chamo isso daqui de inspirações da utopia, como toda a ideia que inspira nós ao longo desses anos. E vou tentar apresentar algumas ideias originais que estão muito próximas das ideias apresentadas pelo Jerry Broughton, meu amigo, sem nós termos debatido nada. Terminamos fazendo coisas muito próximas, embora de 2 perspectivas e tradições culturais diferentes. Bem, ninguém apresentou a cara do Thomas More, está aí a cara dele. É um sujeito bonito, um advogado. O pai dele era advogado, era de uma classe média urbana. Tem essa história, para começo de conversa, a utopia é sobre a cidade. Embora a gente vai ver, ele diga que todo utopiano tenha que ser agricultor, a agricultura é uma atividade que você só faz a cada 2 anos. Você é conscrito da cidade para trabalhar. E na fazenda ou nos campos teriam casas excelentes, ótimas, para você passar o tempo lá e trabalhar durante 2 anos. Então, a agricultura, em 1516, na Inglaterra, não é para Thomas More o auge disso. O Thomas More sabe que a agricultura está se perdendo de algum lado. Ele começa, o Jerry Broughton falou aqui no livro 1 da Utopia, que é uma conversa sobre política. E eles conversam demonstrando que os camponeses ingleses estão sendo retirados. Aqui também o Gregory mencionou isso também. Estavam sendo expulsos da sua terra num processo socioeconômico que é conhecido como enclosures, das common lands, das terras comuns, das terras que eram dos camponeses. E esses camponeses eram atirados, jogados nas cidades e certamente faziam muita confusão, eram pobres, mendigos, entravam em confusão e, de vez em quando, eram mortos em grandes quantidades. Simplesmente chegava a polícia ou quem era da polícia e matava muitos deles. Então, era um sofrimento grande.
A Inglaterra estava passando por um grande sofrimento porque ela estava iniciando o seu processo de capital, de capitalização, e a capitalização era, como diz o Marx nos seus livros, era primitiva, era de violência, era de pirataria, era de tomada à força das terras. Então, eram as terras comuns dos camponeses que eram tomadas para se criar carneiros e produzir lã, etc. Então, o Thomas More está lá em 1515, quando ele está na Inglaterra, está em Bruges, e depois dá um tempinho e vai para Antuérpia para visitar o seu amigo Peter Gilles. Ele, nesse ínterim, ele se dá conta desse encontro com o Rit-Lodeu, e eles começam a discutir, que é o livro 1, a política daquela época, e o sofrimento que era. Ele se dá conta do processo que estava havendo na Inglaterra, desse sofrimento. E aparece, já nesse período, a ideia de paraíso terrestre. Aqui é só o frontispício de uma das primeiras produções da Utopia, é esse que está aqui. A Utopia foi escrito em latim, como já falava aqui, publicado em 1516 na Holanda, em Louvain, Bélgica, Holanda, sob o encargo de Erasmo de Roterdã, que era o seu grande amigo e que era uma das figuras mais importantes da Europa. Era uma espécie de um Jean-Paul Sartre da década de 60. Todo mundo queria ouvir Erasmo. O que ele falava era importante. E ele, em 1517, ele entra em conflito, em diálogo, em debate, conflito no sentido de debate, com Martinho Lutero. E isso vai durante toda a vida do Erasmo de Roterdã, do Desidério Erasmus, que chama, uma briga constante, um debate grande com o Lutero sobre se o protestantismo é legítimo ou não é legítimo, etc. Então, aqui é o frontispício. Esse daqui é um mapa, está verde porque está melhor do que aquele outro que está engravurado em cinza, para se entender melhor como é que é. E eu queria só que vocês olhassem que é uma baía. Depois nós vamos ver. Aqui está um pouco do Américo Vespúcius, que é interessante dizer. Depois eu falo um pouquinho mais sobre a baía que compõe a ilha. Américo Vespúcio é uma figura central aí. Ele teria feito 4 viagens às Américas, isto é, à região do Brasil, a partir de Orinoco, etc. Ele foi um dos pilotos de Colombo, foi contratado pelo rei Dom Manuel para fazer várias viagens ao Brasil. Ele veio na expedição de Gonçalo Coelho, que era um grande navegador português, que já tinha feito, inclusive, uma viagem às Índias. E aqui eles fundaram, em Cabo Frio, uma feitoria. Cabo Frio, para quem não conhece, é ali perto de Búzios, que é mais conhecido, uma cidade que faz uma pontinha do estado do Rio de Janeiro, onde tinha algumas aldeias tupinambá, e houve muita troca com o pau-brasil naquela ocasião. E numa dessas viagens, tinha vários marinheiros de vários lugares, e eis por isso, porque eu falo um negócio que um deles estava irlandeses aí nessa expedição que o Gonçalo criou, a feitoria de Cabo Frio. É dessa feitoria de Cabo Frio que o Vespúcio toma a maioria das anotações que ele vai escrever sobre os índios tupinambá. E ele desce a costa inteira do Brasil. Esse mapa que o Jerry apresentou, eu vou apresentar só o tiquinho que faz parte do Brasil, para mostrar as entrâncias e as baías que se aproximam muito dessa baía. Américo Vespúcio escreveu as suas cartas, elas foram publicadas em 1504, ficaram muito conhecidas e foram a base da construção do mapa do Martin Werdensemüller, que é esse que o Jerry apresentou, o mapa completo, que eu só vou apresentar o mapa da América do Sul, e que criou a ideia de que não era uma extensão da Ásia, que era um continente em si mesmo, daí porque foi chamado continente de Américo, e virou América,
que depois muita gente, amigo do Colombo, ficou meio danado dele estar usurpando o nome de uma coisa que quem descobriu foi o Colombo. E o Pacífico não é conhecido, porque o Pacífico só é conhecido depois com Balboa, que chega no Panamá e se dá conta que há um outro oceano do outro lado. E, naturalmente, com a viagem de Fernão de Magalhães, que então o Pacífico é completamente conhecido e visto que a América do Sul é bem mais larga do que parece nesse mapa. Então, Américo Vespucci é uma pessoa muito importante nessa época, porque ele que cria a ideia do paraíso terrestre. Numa das cartas a Lorenzo de Piero de Medici, que era o filho de Lorenzo de Medici, que era o condestário de Florença naquela época, ele pergunta a ele: Senhor, aqui estou nessa baía maravilhosa, em que as águas são azuis e a floresta é verde, se por acaso Deus criou um paraíso, não será por essas bandas que é o paraíso? E daí ficou, desde essas primeiras cartas, a ideia de que o paraíso terrestre está aqui, no Atlântico Sul. É uma descoberta nova, que estava perdido desde a época, sei lá, de Noé, não sei quando, e que poderia ser um paraíso verdadeiro. Essa ideia de paraíso verdadeiro é uma ideia que persegue os europeus e persegue a mitologia brasileira, de que nós vivemos num paraíso. Nós, naturalmente, nos orgulhamos disso, ao mesmo tempo que cuspimos depois disso, quando a gente está com raiva do Brasil, que é uns altos e baixos que nós temos continuamente, como parte dessa nossa histeria pessoal e coletiva. Mas o paraíso está aí, nós vivemos esse paraíso. O Sérgio Buarque de Holanda escreveu um livro chamado Visões do Paraíso, em 1957. O Danilo mencionou o Afrânio de Melo Franco, que escreveu um livro demonstrando que a Revolução Francesa deve muito às ideias que os pensadores franceses, de Montaigne, a Utopia do Thomas More e outros, tinham sobre os povos indígenas. Porque a ideia que vai surgir aí na utopia é a ideia que vai perseguir, na utopia do Thomas More, é a ideia que vai nos perseguir eternamente de que o mundo pode ser recriado. Para mim, então, a principal ideia filosófica que o Thomas More nos traz, e traz naquele momento, é de que o mundo não é uma criação divina. Ou se foi, é como se Deus tivesse feito e dissesse: agora vocês se virem. É possível você mudar o mundo. Não precisa você estar pedindo a Deus. O mundo é possível de ser criado. O criador de utopia, o sujeito chama o Topos, que é um rei que aparece lá, está um povo selvagem, e ele cria a utopia. Então, que o mundo seja criável e recriado é que é a ideia principal da utopia. Nós, seres humanos, podemos recriar aquilo à nossa imagem, à nossa vontade. E eis que seja essa, para mim, a principal ideia da utopia. Então, está aqui o mapinha. Olha, eu queria só que vocês olhassem. Não dá. Ó, aqui, está vendo essas reentrâncias? É igual à reentrância da utopia. A utopia, depois eu vou mostrar o mapa, que já foi mostrado também, é uma ilha que era conectada com o continente. Então, não está longe. Não pode ser Fernando de Noronha. É uma ilha próxima. Tipo assim, a Ilha Bela, se fosse maior. Só que está próxima do continente e tem relações com o continente, sabe de outros povos. Os utopianos não estão perdidos no oceano, eles estão ligados a outros povos, eles atacam, eles são atacados, etc. Então, está aqui mais próximo, essas reentrâncias aqui, que são as baías, que a gente vai ver. A ideia de que é uma ilha também não está muito clara, de que talvez seja uma ilha. Continuou muito tempo esse negócio de ilha. Isso é um paralelo com a Inglaterra também, certamente que está na cabeça do Thomas More, ao escrever que é uma ilha, porque ele está falando de si mesmo. Ele está apresentando uma proposta político-cultural aí, embora com muito receio, como a gente vai ver. Bem, aqui é Erasmo de Roterdã, que é o grande amigo dele. O Erasmo é 12 anos mais velho do que Thomas More, é meio que um patrono,
mas é um cara que ama muito Thomas More. O Erasmo tinha um amor pessoal grande pelo Thomas More. Ele escreveu o Elogio da Loucura e dedica ao Thomas More. O livro foi escrito em 1507 e publicado em 1511. E dedica ao Thomas More, com quem ele tinha feito uma amizade alguns anos antes. Faz até um joguinho, Elogio Moria, Moria sendo grego para loucura, que é um trocadilho com a palavra more, propriamente. E ele defendeu a vida inteira o catolicismo, tal como Thomas More. E os dois, que correspondem com toda a inteligência europeia na época, estão criando o que é chamado de renascimento literário e renascimento filosófico. Eles estão repensando as coisas de São Tomás de Aquino e juntando com o epicurismo, em que aparece nela, e aparece também no livro da Utopia, a ideia de felicidade, que era alguma coisa que estava esquecida propriamente na Idade Média. O fundamento da existência humana é servir a Deus. Aos poucos aparece que o fundamento da vida humana é ser feliz, é buscar a felicidade. Então, a utopia também recende dessa ideia, ela evoca a ideia de felicidade que é tomada naturalmente, como a gente sabe, inclusive na Constituição americana. Bem, aí há esse encontro, todo mundo já falou do Hitlodeu. Precisamos, aqui o Jerry deu uma definição do que é Hitlodeu, que ele falou que é dispenser of nonsense, or nonsense, hitlos em grego. Também aparece como, em inglês aparece na literatura, em inglês aparece como dispenser of lies, quer dizer mais ou menos, dispensador, providenciador, contador de mentiras. Por que Thomas More chama o seu principal personagem de mentiroso? Eu acho porque ele estava com medo de que alguém dissesse: você está inventando uma história dessa? Ele podia sempre escapulir e dizer: não, ele é um mentiroso, essa história não sou eu que estou contando, é uma fábula que pode ser esquecida. Então, há algo assim estranho nos vários trocadilhos que o More usa nos nomes das cidades. O rio principal que passa pela cidade de Amaurota chama-se Anidro, que quer dizer sem água. Então, é uma ironia, uma fabulação que ele faz. Bem, então essa a parte 1. Também o Jerry falou sobre o que é a parte 1, que é diferente da parte 2. Mas nela que eles estão discutindo o que é que fazer diante da desgraça que é o mundo, e especialmente o mundo inglês, porque o Rafael Hitlodeu esteve com o chanceler na época, que chamava-se John Morton, eu acho que era o nome dele, que era o patrono do Thomas More, um senhor importante, que era o chanceler. O chanceler, para mim, eu não entendo bem os ingleses, aqui os amigos ingleses podem explicar, mas do ponto de vista nosso é como se fosse assim, um ministro da justiça que dispensasse a polícia e outras coisas, mas que também apresentasse morais e planejamento, fosse um ministério do planejamento com o Ministério da Justiça e com relações exteriores. Era uma grande figura naquela época, o Chancellor, que era a segunda principal figura. E é um Chancellor que vê muita força no Thomas More, que o patrocina e o concede possibilidades, de modo que ele, muito jovem, já era muito respeitado como um advogado em Londres, e logo foi, depois que Henrique VIII virou rei, com a morte do irmão, ele logo virou um dos iniciantes a ser conselheiro. Em 1515, o Henrique VIII deu essa tarefa para ele discutir com o representante de Carlos V da Espanha, em Bruges, e lá... mas ele já estava com o Henrique VIII, já tinha o convidado para ser um dos principais conselheiros dele, algo mais entre os 5 principais conselheiros. O Thomas More só vai virar chanceler, como é que chama em português? Eu esqueci. Chanceler em 1529. Quer dizer, então tem um longo tempo em que ele é um dos principais conselheiros. Então, o Henrique VIII chama ele, convida ele para ser
conselheiro, e ele diz, me dá um tempo para eu pensar. Você já pensou um cara pedir ao rei Henrique VIII, cheio de garra, um tempo, e o Henrique VIII dá um tempo, que é o tempo que ele está na Bélgica, e é o tempo que ele tem essa conversa com Hitler deu, e esse encontro fabuloso, etc. Então, aqui essa discussão no livro primeiro, como disse o Jerry. A parte 2 é que propriamente vamos construir, existe essa nação, existe esse povo dessa ilha, que foi criada, que antes era selvagens, enfim, e que esse Rafael Hitler viveu por 5 anos. 5 anos é muita coisa. Pouca gente que chegou ao Brasil nessa época viveu 5 anos. Só mais tarde é que começa, já quando chega às capitanias hereditárias, é que se vive. Então, se viveu é porque ele ficou meio perdidão, mas o Rafael Hitler já era um senhor, assim, severo, tinha uma imagem severa dele próprio, usava uns casacões grandes, assim, tinha uma imagem de um marinheiro sofridão, que já tinha passado por muitas coisas, né? Não era um homem, era um homem mais velho do que o Thomas More. Então, ele vive esses anos todos, ele tem muita coisa a dizer, e a conversa toda é o livro 2, a segunda conversa é a Utopia, que o Jerry está chamando de 2. Aqui é para dizer que utopia também é visto como, por causa da pronúncia inglesa, como um bom lugar também. Utopia, de EU, que quer dizer bom em grego. Bem, aí eu fiz algumas brincadeiras sobre, sendo antropólogo, tem que botar o dedo na ferida para acreditar. Que ilha é essa, não é? Então, a ilha tem 20 mil passos na sua parte mais larga. 20 mil passos, se a gente disser que um passo é de 90 centímetros, que é mais ou menos o que chama de yard, então, seria mais ou menos, ele teria 180 quilômetros da parte mais larga, a parte menor eu dei uns 100 quilômetros, os dois istmos, quando se chegam, têm uma distância de 12 quilômetros, pode muito bem ser a Baía de Angra dos Reis, muito parecido. Bem, aí dá 18 mil quilômetros quadrados, que é uma ilhota. A Inglaterra deve ter uns 300 mil quilômetros quadrados de tamanho. E aí eu pensei, que população é essa? Também tem 2 jeitos de você medir a população. Num total, chega a isso, 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas, nem... A Espanha, que era um dos maiores países da época, tinha 9 milhões e 1.500. Então, 12 milhões é um negócio estranho. Só tinha 12 milhões de pessoas no Planalto Central mexicano, que é só descoberto em 1517 por Hernán Cortés. Então, é um negócio meio exagerado. Se a gente fizer por uma outra medida, que havia 1.200 filiarcas, e cada filiarca cuidava de 30 famílias, e cada família tinha, em média, 40 pessoas, aí dá 1.440.000 pessoas. E esses meus amigos ingleses acham que era a população da Inglaterra por essa época, 1.400.000 pessoas. Mesmo assim, 1.400.000 pessoas numa ilhotinha era um negócio meio fora de propósito, né? Parece um livro de Sarney, que faz essas coisas assim, meio malucas. Está aqui a ilha, aqui no centro... Oi? Aqui no centro tem a cidade de Amaurota, e o rio que ele descreve aqui como tendo muralhas. Então, tem guerra ali, não é um troço muito tranquilo, tem guerras, invasões. Ali você vê que está... é dessa parte daqui que teria uma conexão com o continente. Então, é como eu disse, a utopia é sobre a cidade, não é sobre o campo. O campo é um negócio que pouco ele está interessado, os agricultores passam 2 anos, há um revezamento de cidadãos que vão trabalhar. Poxa, que beleza, não é? Você trabalha e passa 2 anos e volta, e vai fazer o seu artesanato, que é o importante para eles, vai ter as suas coisas. Então, é um negócio sobre cidade. Está aí, mais ou menos, a ideia, tem distritos, tem cada 30 famílias tem um filiarca, depois, cada 10 filiarcas compõem um protofiliarca, e é uma tentativa de dizer como é que é organizado o judiciário, como é que é dispensada a justiça sobre as pessoas, e é sobre essa gente, né?
o príncipe é eleito pelos filiarcas, pelos 3 representantes de cada cidade, que elege um príncipe. Esse príncipe pode ser destituído, mas, em geral, não é. Os filiarcas podem ser destituídos, mas não o são. Os protofiliarcas e os filiarcas são destituídos à vontade. Há uma sociedade, uma sociedade hierarquizada pela idade também, os mais velhos é que têm preponderância. As bases sociais. Esse aqui pegou, né, que é a beleza. O negócio é a igualdade social. A igualdade social é produto da não existência da propriedade privada, que ele, em geral, chama de propriedade individual. É o que ele fala. E há uma redistribuição de bens. O divórcio é permitido. Olha, depois ele vai brigar com o Henrique VIII, porque o cara quer divorciar, né? É permitido, mas tem que passar pelo conselho dos anciãos, do Senado. Mas é possível das pessoas se cansarem. Ele fala assim de modo humanista: as pessoas se cansam um dos outros e depois podem divorciar. Tem uma relação de preponderância do homem com a mulher e dos pais com os filhos. Tem um troço claro de anti-ouro e anti-prata, anti-acúmulo de bens. Cada pessoa só tem 2 casacos, ou uma calça, 2 sapatos. Todo mundo se veste muito modestamente, parece assim a China em 1970. Cada um só tem 1 ou 2 roupas. Não é para se apresentar. Ouro, só os escravos são presos em correntes de ouro. Então, quando visitam uma comitiva de fora, em que a elite está toda dourada e de brincos e de colares de ouro, os pequenos ficam perguntando: eles são escravos? Perguntando para os pais, exatamente para uma forçação de barra para ouro ser uma coisa desprezada. As famílias são patrilineares. Isso é a onda de antropólogo aqui que fica se metendo a dizer essas coisas. Porque as mulheres, os homens se casam, as mulheres vêm para as famílias dos maridos, né, que tomam conta disso. Um negócio assim meio que a China tem. E tem uma ideia de 40 pessoas por família, tendo um marido, um pai e uma mãe. 40 pessoas poderia significar os associados a ela, os que estão, né? Tem um negócio de equilibrar as cidades também. Se uma cidade tiver menor do que outra, você joga a população, etc. Aqui são as classes sociais. Não há classes sociais, como numa sociedade indígena. E todo mundo, por exemplo, a primeira regra, todo mundo é agricultor. É uma regra que já não existia na Europa, porque já tinha atividades especiais de produção econômica, que você nascia, que a família trazia, etc. Mas lá todo mundo é agricultor. Então, isso é uma das coisas que se parece com a sociedade indígena. Todo mundo faz a mesma coisa. Agora, aí você depois escolhe fazer madeira ou fazer couro, ser um especialista em vidro. Ele fala muito em vidro, que não sei se é uma mania inglesa já daquela época, mas é um troço de vidro. Os artesãos de vidro, as casas têm janelas de vidro, etc. O que era uma raridade ainda, eu acredito, que não era tão fácil fazer vidro naquela época. Sim, tem um negócio de estudo e conhecimento é valorizada. Isso, claramente, é um negócio que o Marx pegou. Olha, uma sociedade que você não precisa trabalhar muito. Depois a gente vai ver aí que ele diz assim, que basta 6 horas de trabalho por dia, porque a vida não é para você trabalhar muito. O ócio é bom. Você está bem assim. E mais, quando chega de noite, depois do trabalho, que você janta, aí você vai ler e aprender coisas. Então, o agricultor, o artesão, você tem aulas para você ampliar a sua mente e o seu conhecimento. Evidentemente, isso a gente encontra isso na ideologia alemã do Marx, quando ele diz: eu quero uma sociedade que de manhã cuide do gado, de tarde conserte os campos de trigo e de noite leia Platão
e Aristóteles e goste de filosofia e música. Então, nesse sentido, é claro que ele está jogando alguma coisa que as pessoas pegam. Não? Eu quero uma sociedade que eu só trabalhe 6 horas, que eu possa ser agricultor e também cuidar do gado, e de noite eu faço a filosofia. Essa é a utopia marxista que está aí presente. Então, a gente não pode deixar de ver isso. Agora, aí tem esse negócio de escravidão. Eu fico pensando, na Inglaterra não tinha escravidão. De onde ele traz essa ideia de que é escravidão? A escravidão é de inimigos presos, a escravidão é de voluntários. Então, tem algumas sociedades no continente que olham a utopia com deslumbre e admiração, e eles mesmos se colocam como escravos para trabalhar dentro da utopia, como fosse um imigrante pobre. Não sei se está na imagem do Thomas More naquela ocasião, mas certamente é algo assim. Você vai, aí você se escrava. Não trabalha tanto, não. Depois ele situa, olha, o escravo que se coloca como escravo não faz tudo, não é mandado assim, não. E ele pode voltar a qualquer momento para a terra de onde veio, né? E mesmo o escravo, assim, aí muitos são escravos porque são condenados na terra. Se você rouba ou se comete morte, você é condenado à escravidão. E a morte é o limite dela. Por exemplo, eu acho que aqui alguém já falou que a traição... Vou correr. A traição você leva um castigo, mas se trair 2 vezes, você leva a morte. Então, é um aviso para os homens e mulheres. Tem a guerra, tem essa ética também. A ética da utopia está presente em vários momentos que a gente vê. Tem uma tolerância religiosa que é encantadora, embora depois diga assim, não, mas todo mundo tem que acreditar na divindade. Mas você pode acreditar nos espíritos e no sol, fazer adoração ao sol. Mas ele acha que um homem inteligente, uma pessoa inteligente tem que acreditar numa divindade absoluta. As circunstâncias... Bem, aí eu me pergunto, como é que o cara foi criar esse negócio naquele momento? Então, tem várias circunstâncias para isso. A Inglaterra estava numa situação difícil, a crítica já havia sido iniciada contra o Vaticano, que estourou depois de 1517, com Lutero. Tinha o início da formação do absolutismo político, que estava... Ainda não havia, por exemplo, a França propriamente, só para pensar nisso. A Espanha ainda era dividida, só quem existia assim, com tanta clareza era Portugal. Os outros países estavam cheios de províncias, de duques e de reis, etc. A própria Inglaterra não tinha controle sobre todas as ilhas. Então, é um mundo de dureza, você tem que ser duro para fazer isso, e o Ião Henrique VIII tem que ser muito duro. As inspirações filosóficas posteriores, a principal é essa: o mundo pode ser mudado pelo próprio homem. Tem essa coisa da alusão à ilha, que é da Inglaterra, etc., que a ilha... E, evidentemente, os ingleses se desmembraram do Vaticano e ficaram auto-isolados. E foi isso que deu o seu crescimento científico, tecnológico, que deu a pirataria, que fez eles depois se transformarem no grande império no século XVIII. Mas, para isso, eles precisaram se livrar do seu apego, da sua ligação direta, via religiosa, ao continente. Então, o auto-isolamento era uma coisa importante. E é curioso depois, aí eu cito aqui o John Donne, que era um bisneto de Thomas More, no seu grande poema, na sua grande reflexão sobre o fato de que ninguém é uma ilha, que todos estão conectados, etc., que é uma dessas também, o grande dilema inglês, que agora também está refletido entre se nós somos uma ilha ou se nós estamos conectados com o mundo. E agora vai haver um plebiscito para decidir isso, não é, John? Enfim, temos aqui também as fissuras no escolastismo, que estava aí já iniciando pelo epicurismo a ideia da felicidade, etc., né? A ideia original do comunismo, aí tem as influências dela, né? E
Hoje, aqui nós tivemos pelo Gregory falando da distopia, falou bastante sobre o fato de que Thomas More foi elogiado pelo Karl Kautz, e que virou um dos 10 heróis do socialismo pioneiro, blá, 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 e depois nós estamos nessa crise da utopia. Então, o que é a utopia? Ela prossegue como um sonho, ela prossegue como uma ideia de que o homem pode se recriar. Para mim, essa é a principal ideia da utopia. Você pode se recriar, pensar um mundo diferente, que nada está atravancando, que o mundo é um artefato humano, portanto, ele pode ser refeito. E acho que essa é a lição que a utopia nos dá. Muito obrigado.